Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. É a terceira parte das aulas sobre a dinâmica de Newton. E para ser mais específico, a aula de hoje vai ser sobre força-peso, força normal, força de tração ou de tensão, tá certo? Ao final dessa aula, os alunos serão capazes de entender e compreender a diferença de força-peso, força normal, força de tração ou tensão e saber que força-peso é completamente diferente de massa, tá certo? Então vamos lá. Força-peso. Então veja só, força-peso é toda a força exercida pelo planeta sobre os corpos próximo à sua superfície. Aí eu coloquei aqui um exemplo do planeta Terra, tá certo? Planeta Terra, todo mundo já sabe que a gravidade na superfície da Terra, a nível do mar, a gravidade é 9,8, aproximado 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas a maioria dos livros de física do ensino médio arredonda isso aí para 10 metros por segundo ao quadrado. Então veja só, como é que o aluno consegue compreender a diferença de força, peso e massa, e a massa do seu corpo, né? Então, na verdade, quando alguém fica sobre uma balança para verificar o peso, né, como ele acha, na verdade não é bem um peso, é sua massa em quilograma. Tá certo, pessoal? Quando você vai medir, você vai medir a sua massa em quilograma e não o peso. Por quê? Porque peso é uma força. Se peso é uma força, tem módulo, unidade, direção e sentido. Aí eu coloquei aqui esse exemplo, como vocês podem ver. Coloquei o planeta Terra e coloquei aqui a Lua, tá certo? Então, uma pessoa, por exemplo, vou citar o meu peso, certo? Meu peso não, perdão, a minha massa. A minha massa é 80 quilogramas. Então, aqui na Terra, qual seria o meu peso? Na Terra, no planeta Terra. Meu peso seria a massa vezes a gravidade da Terra. Se a gente for considerar a gravidade da Terra 10 metros por segundo ao quadrado, multiplicando a minha massa, que são 80 quilogramas, 10 vezes 80 vai dar 800. Então aqui na Terra, considerando essa gravidade aqui, o meu peso será 800 quilogramas, 800 newton, né? Porque a unidade de medida de força, já que peso é uma força, é um N maiúsculo em homenagem a Isaac Newton, como a gente viu nas aulas anteriores. Tá certo, pessoal? Então, ó, meu peso aqui na Terra, 80 newtons, né? 80 vezes a massa, 80 que é a massa, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, portanto, 10 vezes 80 vai dar 800. Então, vamos ver qual será o meu peso se por acaso eu for à superfície da Lua. Então, veja só, a gente considera aproximadamente 1,6 metro por segundo ao quadrado, a gravidade da Lua. Então, se a gente multiplicar a minha massa, que é 80 kg, vezes a gravidade da Lua, que eu vou estar sob a superfície de outro planeta, digamos assim, porque pode ser a Lua, pode ser qualquer outro planeta, qualquer outro corpo celeste. Então, se a gente for multiplicar 80 vezes 1,6, se não me for de memória, parece que vai dar 128. Então, o meu peso aqui na Terra seria 800 newton, considerando a minha massa 80 kg. E eu, com a mesma massa, lá na Lua, o meu peso diminuiu para 128 newton. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a minha massa, em qualquer lugar do universo, é a mesma. E o peso não. O peso vai variar de acordo com a aceleração da gravidade daquele corpo onde eu estou lá. Tá certo, pessoal? Então veja só, quando você sobe sobre uma balança, você não vai verificar o seu peso, é a sua massa em quilograma. Peso é uma força, é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Tá certo? Então, força normal. O que seria força normal? Força normal é toda a força de contato que surge entre suas superfícies apoiadas. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Essa superfície aqui, na horizontal, certo? E aqui tem uma tábua, por exemplo. A força normal, ela surge entre a superfície. Então tá aqui uma tábua. A força peso, ela está sempre apontando para baixo, por conta da aceleração da gravidade. Então, sobre esse objeto aqui, tem uma força que puxa
esse objeto para baixo, que a gente chama de força-peso. Quem é força-peso? A massa vezes a gravidade. Certo, pessoal? Então, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar a massa dessa tábua e multiplicar pela aceleração da gravidade da Terra, eu vou ter a força-peso que puxa esse objeto para baixo. E quem seria a força normal? A força normal é a força exercida entre a superfície, as superfícies, né? E que não deixa essa tábua entrar nessa superfície aqui. E ela aponta sempre saindo da superfície. Uma observação que a gente dá saindo é porque ela é sempre perpendicular à superfície. Essa superfície aqui está na horizontal, então ela vai apontar aqui para cima, a força normal. Mas nem sempre ela vai apontar para cima, tá certo, pessoal? Como eu disse, ela sai da superfície e é sempre perpendicular à superfície, tá certo? Aí, nesse outro exemplo aqui, observe que eu tenho a superfície na vertical e eu tenho um bloco que está em contato com essa superfície. Então, a força-peso está apontando sempre para baixo, né? E a normal, ó, aqui, saindo da superfície. Saindo de que forma? Perpendicularmente. Ó, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, a força normal, ela nem sempre vai apontar para o lado, nem sempre vai apontar para cima, nem sempre vai apontar para baixo. Tem que se ligar como é que está a superfície. Se ela está na horizontal, na vertical, se ligue como no que plano está a superfície e a normal vai sair formando um ângulo de 90 graus. Como podemos ver, eu coloquei esse outro exemplo aqui. A superfície está na diagonal, tem um bloco aqui, a força-peso sempre apontando para baixo, por causa da aceleração da gravidade, e a normal aqui, saindo dessa superfície aqui, formando um ângulo aqui de 90 graus. Tá certo, pessoal? Força-peso, força exercida, né, pelo planeta sobre os corpos, sempre apontando para baixo. Força normal é a força de contato entre as superfícies apoiadas. E ela é sempre saindo da superfície e formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Força de tração. O que seria força de tração? A força de tração é toda a força transmitida através de cabos, certo? Cordas. E essas forças, elas devem ser, esses cabos aqui, esses fios, essas cordas, elas têm que ser inextensíveis. O que significa inextensíveis? Quer dizer, pessoal, presta atenção aqui, eu tenho esse bloco A. Esse bloco tem uma massa de 3 kg. Esse bloco B tem uma massa de 2 kg. Se eu aplico uma força aqui, uma força F, nessa direção, nesse sentido, quando eu aplicar, por esse bloco que está preso a essa corda, esse fio ou esse cabo, ele não pode esticar, não pode deformar. Porque se ele esticar ou deformar, então não vai ser força de tração, vai ser força elástica, tá certo? Que a gente vai ver isso posteriormente. Tá certo, pessoal? Então, força de tração é toda a força transmitida através de cabos, fio e corda. E elas devem ser inextensíveis. Não pode esticar, porque se esticar, vai ser força elástica. Certo? Então, bora ver como a gente resolveria esse exemplo aqui. Então, imagine que eu aplico nessa direção aqui, nessa força F, uma força de 20 N. Tá certo? Então, quando eu aplicar uma força aqui de 20 N, esses bloquinhos, por eles estar presos, eles tendem a se deslocar, tá certo? Eles tendem a se deslocar. Como esse bloquinho aqui está em contato com essa corda e essa corda está em contato tanto com o bloco A quanto com o bloco B, então isso aqui é um sistema só. Ou seja, as forças que atuam aqui é uma força interna. A mesma que atua aqui em módulo é igual a essa, porém estão em sentido contrário. No entanto, elas devem ser inferior a essa outra força aqui externa. Por quê? Porque se elas forem iguais, quando eu aplicar essa força aqui, esses bloquinhos não sairiam do lugar, tá certo? Então essa força que eu aplicar aqui não sofreria uma variação na velocidade. Como a gente faz para resolver aqui esse problema? Então veja só, como o bloco A tem massa de 3 kg e o bloco B tem massa de 2 kg,
eu juntando a massa desse sistema aqui, massa A mais a massa do corpo B, eu vou ter uma massa de 5 kg de todo o sistema, do bloco A mais o bloco B. A gente viu que a segunda lei de Newton ela pode ser definida dessa forma aqui. Força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tá certo? Lembrando que essa massa é a massa do sistema, do bloquinho A mais o bloquinho B. Somando 3 kg com 2 kg vai dar 5 kg. Então, a força resultante, 20, né? Essa força aqui, eu estou puxando os dois bloquinhos. A massa dos bloquinhos vai ser 5 vezes a aceleração. Eu isolando a aceleração, a força resultante passa para o outro lado, dividindo pela aceleração. Ou, perdão, dividido por 5, não foi? Eu errei aqui, é dividido por 5. Então, força resultante dividido por 5, eu vou ter uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, quando eu aplicar uma força aqui de 20 newton, esse sistema aqui, que é o bloco A mais o bloco B, essa força vai causar uma variação na velocidade. Essa variação na velocidade é que a gente chama de aceleração. Então, essa aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá certo, pessoal? Lembrando que vocês podem analisar também esses blocos separadamente, certo? Aí faz o desenho separado para você calcular a força com que o bloco A exerce em B ou em B que exerce em A. Mais breve a gente vai fazer um exemplo desse tipo, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sino para que vocês não percam as aulas posteriores. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe a nós tudo.